Este é o segundo vídeo da série, que será divulgado pelo grupo de monitores da disciplina, com o objetivo de relacionar conteúdos da antropologia jurídica com assuntos da atualidade a partir de referências teóricas específicas, as quais estarão indicadas na descrição do vídeo. O vídeo de hoje tem como tema central o etnocentrismo e a sua relação dentro do direito que conhecemos e as consequências de seus desdobramentos. Por isso, achei adequado começar essa abordagem pelo título do vídeo: Narciso acha feio que não é espelho. Essa frase é parte de uma letra de Caetano Veloso, notório cantor de música popular brasileira. O que essa frase pode representar e como pode ser uma boa introdução para o etnocentrismo? Bom, podemos partir do princípio de que todos os povos tendem a medir seus costumes, cultura e modo de vida a partir de suas próprias construções coletivas, avaliando os outros povos por esse parâmetro. Esse comportamento é compreensível e, até certo ponto, contribui para a manutenção de sua forma de vida e cultura inserido dentro deste contexto. Para a antropologia, etnocentrismo denota a forma pela qual um determinado grupo, construído a partir de um ponto em comum, principalmente o cultural, se identifica enquanto coletividade. Essa identificação valora positivamente o próprio grupo e usa seus parâmetros como referência aos grupos exteriores, marcada pela aplicação de normas do seu contexto, ignorando, portanto, a possibilidade de o outro ser diferente. Quando este contexto de etnocentrismo foi criado, teve o propósito de descrever comportamentos de povos relativamente homogêneos, mas de fato muito diferentes entre si, tentando lidar com o estranhamento, o espanto que a figura do outro lhe causava. Isso é, o estranhamento de Narciso em relação à imagem que não é espelho. As diferenças aparecem não pelo isolamento dos povos, pois se conhecem e vivem apenas em sua cultura, não haveria razão do etnocentrismo ser considerado prejudicial, mas acontece através do choque de povos e de suas respectivas culturas nesse contexto, o que também nos leva à questão da modernidade e seus mitos, como bem destaca Moran, no livro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pois bem, os mitos da modernidade, quais sejam o de progresso, o domínio do universo e o da felicidade, são esses que o filósofo cita. O povo europeu passou por transformações, tais como a forma religiosa protestante e a Revolução Científica, e mergulhou no paradigma moderno, passando assim também a colocar a figura do ser humano, e por ser humano entende-se o homem europeu, centralmente no universo. A expansão marítima e comercial europeia colocou o homem europeu em contato com povos cujos costumes e hábitos eram estranhos para os padrões da racionalidade da fé cristã. Nesse encontro, os três mitos que caracterizam a modernidade já citados fizeram-se presentes nessa relação nós e outro. O estranhamento já percebido aqui, portanto, foi comportamento corriqueiro no encontro dos homens, do novo mundo com as suas descobertas, ou seja, com a terra e principalmente com os homens que lá viviam. E poucos foram os esforços de entendimento sobre este outro por parte dos europeus, pois a tarefa da colonização era a conquista do espaço e a dominação do povo nativo de lá, ou trazido como escravizado, usando de exemplo o genocídio dos indígenas e a escravidão que perdurou por mais de 3 séculos no Brasil, país esse que se colocou como o último a abolir a escravidão. Vale destacar que a própria abolição envolvia a pressão de outros países e também gera controvérsia nos debates atuais. Lévi-Strauss, no século XX, definiu que o comportamento preconceituoso e infamiliar de um povo para com o outro, com diferente contexto, localização geográfica e cultura, advém de questões não apenas sociais, mas também psicológicas. Tudo que não é conhecido causa assombro e terror. Este olhar desconcertante sobre o outro é uma constante dentro da área da antropologia. Para ele, o outro, através do olhar do colonizador, seria colocado em uma representação de desumanização. Não há espaço para reconhecimento de outras culturas. A alternativa encontrada pela colonização para fazer outros povos caberem em sua lógica de progresso e civilização seria transformar a cultura, no caso a europeia, em única, ajustando ou fazendo perecer quem estiver no caminho. O etnocentrismo, neste caso, sugere que a diversidade nada mais seria do que uma etapa anterior à civilização,
E assim temos o conceito do evolucionismo social. Lévi-Strauss criticou bastante tal modelo, contribuindo para a percepção do etnocentrismo dentro da antropologia. Quantas vezes já não ouvimos que os indígenas deveriam se adaptar à forma de vida moderna? E os camponeses e trabalhadores rurais que são considerados iletrados, sem cultura ou modo de etiqueta? Podemos perceber nesse padrão a própria linguagem que acaba por denunciar o etnocentrismo presente até os dias de hoje, quando nos referimos aos povos marginalizados como eles e nós. No entanto, a tendência em naturalizar as diferenças não desaparece. Pelo contrário, ela assume outras formas, mas agora com a enorme desvantagem de servir para controlar não a relação com o distante, mas sim as relações no interior de uma mesma sociedade. Uma dessas formas, talvez a mais perversa dentre elas, é o racismo. A composição entre o racismo e o avanço dos conhecimentos a respeito da genética humana levou à fundação da eugenia, ciência que teve início em fins do século XIX e que tinha por objetivo aplicar as teorias evolucionistas e da seleção natural ao aprimoramento biológico da espécie humana, perpetuando a visão de que outras culturas não são completas por si próprias, necessitando da intervenção e ajustamento à cultura do povo dominante. Se o etnocentrismo é um comportamento que atravessa, de certa forma, todos os povos, e é até mesmo tido como normal, privilegiando seu próprio modo de vida em relação aos outros, o racismo, ao contrário, é a utilização do estranhamento com as diferenças para justificar a subjugação e dominação. Primeiro, ele serviu para a dominação de um povo sobre os outros. Depois, essa dominação se transfere dentro de uma mesma sociedade, de um grupo sobre o outro. Dessa forma, o racismo não é apenas uma reação ao outro, mas uma maneira de subordinar o outro. Um exemplo do racismo dentro do contexto brasileiro que pode ser observado é o caso do DJ Renan da Penha, um dos produtores da conhecida festa Baile da Gaiola, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. No ano passado, Renan foi condenado por associação com o tráfico de drogas. A decisão previa reclusão por 6 anos e o caso causa estranhamento para quem é familiarizado com o devido processo legal. A sentença em primeira instância considerou o réu inocente, pois não havia provas suficientes que comprovassem a ligação dele com o tráfico. O Ministério Público recorreu e então Renan foi condenado. Além das provas serem vistas como frágeis por muitos juristas que analisaram o caso, a decisão proferida em segundo grau explicitamente mencionou que as músicas produzidas por Renan exaltavam o crime. Que questões essa frase levanta? Primeiramente, DJ Renan da Penha é produtor de músicas do gênero funk, esse que é tido como uma manifestação cultural popular e marginalizada. O preconceito aqui não se trata apenas de um mero gosto musical, mas de uma forma de silenciamento das pessoas que vivem em comunidades e encontraram na música uma ascensão para os seus, além de prestar a realidade por muitos vivida, seja ela em meio à falta de oportunidades, à brutalidade policial, às mortes pela mão do próprio Estado. Enquanto existir um gênero musical que não é feito por e para a classe média e alta, qualquer manifestação dessa arte será considerada uma ameaça e, portanto, apagada enquanto expressão cultural. Quem mais consome do gênero funk? Quem são os principais cantores e cantoras de funk? Onde moram? Onde realizam seus shows? E o principal, qual é a cor das pessoas que produzem e cantam funk? Por que a taxa de juízes negros, que é de 18,1%, é tão baixa em comparação com a população carcerária no país, onde os negros representam 2/3 da porcentagem total, que é de 64%? Essas questões só podem ser respondidas a partir da análise do etnocentrismo que fizemos até agora, ou seja, essa dominação de povos considerados como outro a partir da cultura eurocêntrica que colonizou nosso país e outros países da América Latina, que se fazem presentes ainda atualmente, inclusive pela manutenção do poder estatal. O etnocentrismo jurídico, ramificação do conceito principal que discutimos, consiste em não reconhecer outros sistemas de interação societal. O direito à diferença justamente se coloca nesse debate como um direito historicamente conquistado através da luta e resistência dos povos latino-americanos, direito esse que lhes era negado. No Brasil, por exemplo, Shirley define que há 3 tipos de legalidade. A primeira
as leis formais das escolas, de direito e do governo, as leis da elite urbana. O segundo seriam as leis dos coronéis, dos grandes proprietários de terra e da elite comercialmente ativa, que são muitas vezes os soberanos absolutos de suas propriedades. E o terceiro, por fim, a legislação comunitária, ou seja, a lei popular, as leis consuetudinárias dos pequenos agricultores, agregados, camponeses, caipiras e dos pobres das zonas urbanas. Como já podemos inferir, apenas as leis formais, integradas ao judiciário, têm sua validade, ainda que a classe dominante manipule esse direito tradicional para agir em prol dos seus próprios interesses. A crítica antropológico-jurídica, então, surge como uma alternativa à mentalidade tradicional e conservadora de se pensar uma única forma de usar o direito para diferentes realidades ou culturas, o olhar do outro não pelos nossos olhos, mas que sejam conduzidos segundo as suas próprias formas de vida. Uma das propostas mais nobres da antropologia jurídica é superar, pela teoria crítica, o tradicionalismo e formular novas perguntas e buscar respostas diversas das já pensadas anteriormente. E só conseguimos superá-lo a partir da consciência das realidades para além das leis e normas.